Acho que eu não te escutei, Vini. Oi? Ah, não. Você tinha falado? É porque eu não tinha escutado. Não, tô aqui, tô aqui. É, tá. Então, gente, boa noite. Eu sou o Gil Rodrigues, sou artista da cidade de Fortaleza, sou trapezista e estou aqui nesse bate-papo do Festival Extrema, que é com a Tempo Aberto, que é uma produtora daqui de Fortaleza, com Bruna Pessoa, que organiza essa produtora. Bruna já faz algumas produções a tempo aberto em circo, na cidade. Foi a primeira edição desse festival esse ano, pois ganhamos o edital para áreas técnicas, que é a primeira, se eu não me engano, a primeira possibilidade desse edital surgir, né? Que a áreas técnicas foi um movimento da galera das artes, que se concentra com figurino, iluminação, e toda essa galera que pensa por fora, mas que traz junto essa luta aqui na cidade de Fortaleza para protagonizar também um projeto artístico, né? Porque essa galera, antes de mais nada, são artistas. Quem faz figurino, enfim, quem faz iluminação, quem produz som. E aí essa galera se juntou e puxaram aí uma categoria no edital que se chama para áreas técnicas, né? É um projeto da Secult4, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, e basicamente é isso nessa conversa. Quando eu conversei com a Bruna da gente pensar sobre essa conversa, eu lancei o nome do Vini porque eu acho que é perfeito, principalmente para o que essa categoria desse edital, de se pensar, né? Vini conheci a partir do seu trabalho, não só como artista, mas também como artesão no trapézio que ele construiu, que eu comprei. E hoje chegou aqui a estampa, bem bonita. E aí, Vini, tu pode se apresentar um pouco para a gente? Posso. É, Sou Vini Martins, né? Sou residente no Distrito Federal, moro em Taguatinga, numa região administrativa aqui próxima ao Plano Piloto. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certo, né? Então, você pediu para eu falar um pouco da minha chegada, né, no circo. O que aconteceu? Ali com 17 anos, comecei a trabalhar antes disso, né? Tinha feito algumas oficinas de circo, uma vez o circo, a Escola Nacional veio para Brasília, teve uma organização que trouxe ele, que foi o Daniel Lacour, foi uma da galera que organizou, e tinha um outro pessoal do circo em Brasília, que eu não me recordo bem o nome, organizou essa história, e aí quando tinha 15, 16 anos, assim, eu fiz umas oficinas ali. Foi uma lona que ficou montada aqui, e aí, beleza, né? Foi o primeiro contato, assim, com fazer circo, né? Porque antes disso já tinha assistido, já tinha ido a algumas lonas, assim. Aqui era comum, assim, né? A passagem de circos tradicionais, de lona. Então, meu pai gostava de levar a gente para ver, assim. E aí, com 17 anos para 18, eu entrei para o Banco do Brasil, comecei a cursar administração. E aí foi uma coisa muito nada a ver na minha vida, assim. Eu falei, caramba, eu vou adoecer, né, aqui dentro. Tipo, meu superior já estava dodói e a pessoa que substituiu ele também estava doentona. Eu falei, caramba, será que vai ser isso, né? Tipo, eu vou entrar para essa história desse funcionarismo aqui, vou vestir a camisa de uma empresa que sei lá que vai resultar na minha vida. Talvez, né, uma construção financeira e tal, mas aí, enfim, eu falei, cara, eu acho que eu não quero isso. Passou alguns meses ali dentro, eu falei, eu quero um dia de fora daqui. E esse dia fora daqui, entrei em contato com um amigo, Lucas Gonçalves. Falei, e aí, Lucas, como é que é? Vamos pro parque treinar alguma coisa, né? Relacionado a bartender. Que na época a gente trabalhava como bartender. E aí ele falou, cara, vai rolar uma oficina de circo ali no Espaço Cultural Renato Russo, em 508 Sul.
E essa oficina era com o Daniel Lacour, que também é uma figura de Brasília, é um grande parceiro, um grande irmão, assim, no circo. Ele foi meu mestre ali, desde o princípio. Então, eu fiz essa oficina de circo, e depois que eu fiz essa oficina de circo, eu decidi que eu realmente ia continuar ali, e aí ele jogou uma coisa para mim que foi muito importante, que foi, você tem interesse? Então, me busca que eu estou fazendo circo em todos os lugares, eu estou por aí. Então, ele só fazia isso da vida dele, ele tinha acabado de voltar da ESAC, da Escola Superior de Artes Circenses, né, na Bélgica, onde até o Pedrinho também é formado lá, né, e tal, o Sartori, os Sartórios, né, os dois. E aí, foi isso. Eu comecei ali com o Dani, e aí comecei a treinar despretensiosamente, porque eu lutava, né, eu venho da luta desde criança, assim, do esporte. O esporte foi muito presente na minha vida em várias áreas. Então, ali começou pequenininho com taekwondo, e aí depois karatê, e meus irmãos todos faziam luta também, natação. Cara, esporte foi muito presente na minha vida, e depois, na vida adulta, logo que rompeu ali os 18 anos, eu já estava ali flertando com o circo, né? Foi mais ou menos assim, Gil, a história, e aí depois disso eu fui me envolvendo cada vez mais e fui entrando para um corpo técnico, né? Porque assim, eu venho de uma realidade social que me fazia trabalhar o tempo inteiro, então eu tinha que trabalhar. E aí eu falei, beleza, circo, legal, treinar e tudo, mas aí tem trabalho nessa área, tem, o que que tem aí? E aí não demorou muito, já apareceu um trabalho ali 2007, 2008, já apareceu uma coisa de acompanhar um trabalho de rigger, que era fazer uma contrarregragem no espetáculo de circo da trupe de Argonautas, Pedro Martins, Ana Sofia, Lamas, Cíntia Carla, artistas de Brasília. E aí foi essa pegada, assim, sempre ali com o Daniel. O Dani tinha esse lance da pesquisa, né? Muita pesquisa de não só como acrobata, mas como pesquisador de soluções, né, para o circo. E aí daí veio essa vontade minha também de seguir junto ali. Então, como a gente estava sempre junto, eu segui me tornei um pesquisador também a partir dessa curiosidade, dessa vontade de fazer acontecer, né? Então, mais ou menos isso. E depois ali, 2012, veio o Instrumento V na minha vida, 2011, 2012, veio o Instrumento V, e aí foi contra-regragem, montagens. Aí comecei a atuar como técnico de segurança, que a gente não chamava rigger, né? A gente chamava técnico de montagem. E aí os técnicos de montagem era eu e Daniel, e aí foi seguindo, e depois artisticamente a gente criou um trabalho junto, e aí o Dani dirigiu também um trabalho que foi bem importante na nossa vida, assim, na minha vida, que foi o Geringonça, que era bem isso, assim, dar voz aos objetos, né? Então, assim, como fazer os objetos terem voz em cena. E daí, puf, veio uma outra explosão de outras pesquisas, e a gente já construiu corda em cena, já torceu corda em cena, pegou essa mesma corda, botou ela em cena e usou. A gente leiloou essa corda. Depois a gente fez um pão e circo, né? O instrumento de ver, a gente fez essa história, e aí a gente leiloou essa corda, uma parada simbólica, assim, foi muito doido. E aí, essa é a minha pegada. Aí foi aí que eu fui me virando artista, com o Daniel, com o instrumento de ver, e rigger com também o Daniel, e construtor também com o Daniel. Uma vez o Pedrinho, numa mesa de almoço, me perguntou assim, Vini, teu primeiro trapézio ficou bom? Fala a verdade. Falei, ficou, cara. Meu primeiro trapézio ficou incrível. E é verdade, meu primeiro trapézio ficou incrível. O melhor. Porque eu fiz junto com o Daniel. O segundo ficou uma merda. E aí eu falei, caramba, tem que ficar ruim para pesquisar, né? E aí, vambora, Gil. Que massa, cara. Tem uma coisa que eu fico me perguntando antes de qualquer coisa, que eu acho que é importante sempre estar refletindo, que quando eu começo a se pensar um trabalho, eu sempre penso antes de o Gil estar em cena performer, eu penso no Gil Rigger.
E aí eu queria saber como é que Uhum. pensa, como é que vem a tua cabeça, porque tu é artista, tu é rigger, mas tu também confecciona material, que é um artesão na minha mente, porque tu faz uma arte, que é esse trapézio. Gente, o trapézio que ele fez aqui, que eu uso no espetáculo, no Presses, é magnífico, assim. Ele acertou em cheio. E aí eu fico me perguntando assim, como que funciona a tua cabeça em relação a isso, né? Porque a gente tem que ter essa questão da segurança no nosso trabalho, até porque, enfim, é, tem que se pensar, né, assim, no prolongar a nossa vida, que eu acho que é o mais Sim, sim. importante, de assegurar isso. Mas esse também vem o sentimento de querer esteticamente fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu tenho imagens, eu construo sonhos. Como é que eu vou transportar isso daqui para sair do meu mundo onírico e sair para o real? Eu queria saber como é que funciona a tua cabeça, assim. É, para mim funciona muito da necessidade do que o artista quer, que pode ser eu ou o artista em cena que me convida para ser um colaborador como o rigger ou como alguma contribuição artística também voltada para esse olhar técnico, né, de possibilitar que coisas sejam feitas. Coisas essas desde figurino, né? Então, vamos lá. Eu começo a pensar, Gil, do basicão mesmo, assim, que é figurino, cara. Figurino é uma parada para mim que é muito importante para a relação com o aparelho, sabe? E eu gosto um pouco, eu não sei se você lembra quando você comprou, né, quando você encomendou esse trapézio, eu falei, olha, vamos conversar um pouco, porque eu queria entender um pouco da sua movimentação e do porquê você quer esse trapézio, né? Porque existem algumas terminações entre a corda e a barra que ela pode te proporcionar algo e te limitar em algo, né? Então sempre a gente abre mão de alguma coisa para ter alguma coisa. Com o rigger também é a mesma coisa, né? Então, assim, primeira coisa, sei lá, tipo, o espaço, né? Como é esse espaço? É teatro, né? Ele tem várias horizontais, né? Então, como a gente vai atuar dentro desse teatro, né? Para onde você pode ir, pode vir. Então, tornar sonhos e tornar coisas que parecem ser impossíveis em coisas possíveis, eu acho que é uma regra básica que um rigger tem que ter na cabeça dele. Assim, o rigger, eu acho que, além de estudioso e preocupado com segurança, ele tem que ser um sonhador, né? Então, ele tem que comprar um pouco o jogo para sonhar, sonhar e depois ir podando. Então, eu gosto de primeiro sonhar um monte, jogo no alto, assim, o quase impossível, para depois ir limitando. Porque se eu já for limitar partindo de um ponto real do que é possível, já tem tanta barreira que não acontece, sabe? Limita demais, eu acho, assim, a busca, né, do que a gente quer em cena. Então, eu acho que parte mesmo da necessidade, assim, tipo, da necessidade do aparelho, da relação com o aparelho, como você se relaciona com esse aparelho, né? É uma coisa mais para dentro, mais tranquila, é uma coisa mais explosiva, então a resistência desse aparelho também, ela pode ser construída pensada nisso, né? Eu penso muito nisso quando eu vou construir um aparelho. E quando eu vou construir um mapa de técnica de rigger, um plano de rigger para um espetáculo, eu penso muito na velocidade que as coisas podem acontecer também. Então, a velocidade me diz quantas pessoas vão estar ali, a complexidade da montagem me diz o quanto do, da minha entrega e da entrega do artista vai ter que estar ali, né? Então, a gente começa a ter uma conversa já de tipo, você quer mesmo fazer isso? Você está disposto mesmo a fazer isso? Porque para executar tal cena, tal voo cênico ou manipulação de um objeto, dependendo do tamanho dele, você vai ter que abrir mão de outras coisas para esse espetáculo, né? Então eu gosto sempre de pensar naquele rumo que é um rumo um pouco diretivo, que é
ter várias opções para fazer boas escolhas, né? Para mim, um diretor artístico, ele faz isso, né? Ele provoca um artista ou um grupo, né? Provoca ali esse grupo para eles entregarem tudo que eles têm e ele fazer boas escolhas do que vai ser apresentado, né? Esteticamente, independente da estética que seja, né? Seja do belo ou seja do destoante, né? Tudo, cara. Massa. E tu falou umas coisas que realmente é importante, assim, porque ao menos aqui em Fortaleza, sempre que a gente tem um trabalho de aéreo, tem teatros muito possíveis aqui, né? Porque a gente arma no rudimento e Uhum, boa parte das coisas que a gente faz, mas sempre tem muita limitação pelo fato dos técnicos que trabalham em teatro, não todos, porque alguns já têm, inclusive fizeram muitos, fizeram a formação com o Diego aqui da Aéreos de Riga para uhum. circo, né? Mas muitos ainda, quando a gente chega para apresentar, eu falo, a primeira coisa que eles perguntam é: tu vai balançar? Aí eu fico, o que é balançar? Porque, tipo assim, se eles acham que tá nesse imaginário, né, do trapézio circense de voo, que boa parte Uhum. ainda tem muito isso na cabeça, e aí eu vou tentar explicar, e eles, não, mas é porque tem a vara, e aí vai ficar balançando ali a vara. Eu falei, mas não tá armado no rudimento, então a gente não usa essas duas varas, né, aqui, que o aparelho vai ficar montado no meio. Mas, enfim, é sempre muita missão, assim. E aí eu acho que é uma coisa que tu falou que é muito importante sobre essa possibilidade de se pensar antes dessa construção, como que você vai demandar desse trabalho, né? Em relação a toda essa aparelhagem, toda essa ancoragem. É, E e pode para falar. quando é dentro do teatro, assim, ainda tem uma questão que é muito importante, que para mim não é um problema de forma alguma, mas é uma questão muito importante, que é a minha conversa com o técnico de luz, Uhum, né? Então, porque se o artista quer alcançar um balanço, se ele quer fazer um voo, se ele quer fazer algo pendular, algo que recorre muito, é um jogo muito encaixado, né? Uma engrenagem que ela tem que encaixar nas peças muito certinho. Então, eu faço uma parte da minha montagem, o iluminador faz uma parte da montagem dele. Eu testo uhum, parte dessa montagem, ele testa parte da montagem dele. E aí vai afinando e a gente vai jogando junto. Porque quando tem balanço, tem voos, né? Muitas vezes precisa espiar tudo. Então precisa você espiar. bota ali um ponto central ou um ponto que seja um grid montado, que sejam vários pontos que eles têm que ficar ali abaixo da vara de luz, espiados. Então, assim, a luz tem que estar toda pronta para testar aquilo, né? E depois tem que afinar e Uhum, tal. Então, é um jogo, porque às vezes a escada não passa, dependendo do lugar. Então, sim. assim, jogar junto com a técnica é o que, para mim, é o que me une, assim, com a galera da graxa, né? Eu Uhum. falo que eu sou a galera da graxa, assim, eu sou a galera da técnica mesmo, que é a gente que vai almoçar junto e tal, mesmo que eu esteja em cena, sabe? Tipo, a gente joga muito junto, Até porque tu é o primeiro a chegar, né? Um dos primeiros a chegar, assim, porque o primeiro, sempre que dá exatamente, eu pra tenho que montar um montar. ponto de referência para ele e ele Aham. tem a referência dele, enfim, é essa jogada, né? Eu acho que é muito importante, Vini, para toda aerialista, que a gente, isso vai para geral, conhecer também sobre a sua ancoragem, conhecer também sobre o seu aparelho, no sentido de que o que utiliza, como que utiliza. Por mais que você sempre contrate um rigger, eu tenho refletido sobre isso, que você ser aerialista e não conhecer do que você está montando, ou dos riscos que você coloca ali, se coloca ali, né, de N questões, Uhum. é muito tenso, ao menos assim. Eu não sei, mas o que tu pensa sobre? Porque, às vezes, quando eu vou fazer um rigger para uma pessoa que não conhece sobre o aparelho, vem umas demandas que eu fico, tipo assim, gente, mas isso é surreal? Não dá, tipo assim. É, eu, Gil, eu gosto de tratar de uma forma, assim, bem tranquila essa questão, Hum, porque eu acho que quando eu encontro uma pessoa, assim, que ela não sabe, hum, né, tipo assim, eu quero, por exemplo, o que acontece bastante, né, final de ano, novembro, dezembro, quem é hum. rigger aí tá ligado, né, tipo, o telefone toca, fala, ó, semana que vem eu quero voar a bruxa do Wicked, semana que Ai, vem eu quero voar o Peter Pan, vamos embora, numa escola de dança. E aí você fala, tá, vamos.
tem que fazer uma prova de figurino, né, para ver como é que fica o elemento que vai prender, que é uma cadeirinha ou um cinto específico, né? Uhum. Eu pego, às vezes, alguns cintos e faço algumas mudanças nele, algumas transições, Tudo. sem... faço algumas costuras novas, dependendo de qual é o trabalho. Mas eu gosto de testar antes e explicar bem numa boa, e eu gosto de falar assim, de pensar dessa forma. Ao invés de eu ficar assustado e falar, meu Deus, a pessoa não sabe, vai dar merda. Não, eu penso em fazer, tipo, se essa pessoa tentar se matar hoje, ela não vai conseguir, porque ela vai estar segura. Sim, E a outra questão é, eu sou, naquele momento, a oportunidade dessa pessoa aprender, entendi. sabe? Então, eu realmente tenho que ficar tranquilo e falar, beleza, vamos ensinar o que der para ensinar agora, o que dá tempo, e, e o que é necessário para ela sair daqui segura, entendeu? Sair Sim, total. e o trabalho ser bem feito. Isso Nossa, acontece mais no lugar, assim, mais do entretenimento mesmo, né? Mais pesadão, total. saca? E Mas dentro do circo tem acontecido cada vez menos. E foi até um movimento legal que a gente encontrou esse movimento na conferência, porque somos tantos agora espalhados falando sobre o tema, com os artistas, com os professores de espaço, falando sobre essas importâncias que as pessoas estão pensando mais, assim, tipo, até os leigos que chegam numa aula, fazem 3, 4 aulas assim, tipo, falar, vou comprar o meu, né? Isso é muito comum, tipo, chega uma uhum. galera para mim aqui que, tipo, eu queria um trapézio, mas é redondo? Aí eu falo, caraca, bora, deixa eu te explicar o que é um trapézio. Acho que é melhor você falar com seu professor primeiro, não está na hora de você comprar seu aparelho ainda, tal. Que aí já vai uma consultoria, né? Você sabe o que é É, rigger? Ia ser bom você falar com seu professor para encontrar um rigger na sua cidade, para te apoiar nisso e tal, sabe? é bem abrangente, assim, é muito, enfim, é muita coisa a se refletir, né? Sobre essas possibilidades, porque ainda nesse assunto também sobre Riga, que eu fico nesse limite, por exemplo. Falou agora sobre esse exemplo de dezembro, né, para janeiro, quando a galera te contrata. Porque qual Uhum. é o limite, assim, do rigger para uma pessoa te contratam apenas para rigger, mas quando vai ver, tu acaba fazendo essa criação artística, essa direção artística, né, que também passa muito por esse lugar, e muitas das vezes o rigger acaba fazendo, além do seu papel de rigger, né, que é se pensar nessa solução de cena, e muitas das vezes não se dão os créditos, por exemplo, o que é muito importante, além do valor financeiro também do que você está contratando, até porque é o nosso trabalho. Sim. Mas é isso, assim, né? Tem muito isso. Eu quero também saber como é que tu lida com isso, assim, porque eu tenho visto isso cada vez mais comum, assim, em relação a contratar um rigger e a gente acabar solucionando questões cênicas, dramatúrgicas, enfim, direção e quando você vai ver a ficha técnica, tá lá rigger, aí tá lá o nome lá, Vini, Sim. então É, só Gil Rodrigues, aí você fica, nossa, eu fiz bem mais do que isso. E o cachê também, como rigger, aí você fica, caralho. eu já saí numa ficha técnica como puxador de corda. É tudo. Eu acho até mais bonito do que Riga. Caraca, Eu eu quero falei esse nada, nome. velho. Meu Deus, mano. Foi, saí como puxador de corda. E, e aí foi isso, assim, foram algumas semanas de trabalho, sabe? Foram algumas semanas de ensaio, algumas semanas, tipo, dizendo que o Matheus também reagiu ali, pô, Nasca. É tudo. Cara, é muito louco. E aí, é importante, né, que a gente fale sobre isso, né? Então, assim, da mesma forma, quando uma pessoa não sabe, né, sobre o que ela está Hum, falando numa montagem e tal, eu penso assim, tipo, pô, eu sou a oportunidade dessa pessoa aprender agora, eu sou essa ferramenta, no momento eu sou essa ferramenta, né, de compartilhar. sim. Eu faço a mesma coisa nesse lugar, então, assim, eu compartilho de que, olha, o que você está esperando não é só um içamento de uma pessoa, né, é um plano de rigging, assim, a velocidade da cena, Uhum. a velocidade de cena.
É na cidade, sim, legal. Muitas vezes tem esse lance da luz, né? Da gente jogar junto com a luz, do que vai ser montado em blackout, o que não vai ser, se a pessoa vai aparecer voando, se ela vai vir lá do alto, se ela vai vir daqui de baixo. Então, as pessoas, eu tento muito entender e explicar para eles como funciona esse mecanismo. Uhum. E quando a gente explica, a gente meio que quase entrega tudo, assim, como é que é, sabe? Então eu mostro um desenho mostrando a complexidade daquilo, e, e muitas vezes o trabalho não é fechado, assim. Muitas vezes eu não fecho o trabalho, Gil, justamente por... Eita, fé, tem alguma coisa acontecendo aqui. Alguma coisa começou a traduzir aqui, velho. Foi mal, vamos lá. Então, eu tento explicar. Vocês estão vendo isso ou não? Não, não tá aparecendo nada não aqui. Então beleza, tirei. Era uma legenda instantânea em inglês. Tudo. Então, Bilíngue. eu acabo explicando e falando assim, olha, o que você precisa não é só de um rigger, você precisa, na verdade, de uma direção, assim, de uma direção técnica. Uhum. Aí a pessoa, o que é isso? Né? E aí você entra no lugar, que essa é a hora de você se posicionar e falar um pouco da sua história do circo, assim, de uma maneira tranquila e de uma maneira que seja só entendida, Uhum. sabe? Uma maneira que seja entendida, que seja humana, que seja tranquila, assim, de falar, olha, isso que você está contratando é o rigger, se você sabe exatamente tudo que vai ser feito, como vai ser feito e tal. Agora, se você quer toda essa criação, às vezes você não precisa só do rigger, né? Tipo, Uhum. o rigger, ele é feito para isso também, né? Então, eu, quando eu assumo o papel de rigger, eu chego no lugar, eu faço análise para minimidade de risco. É uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu chego no espaço, né? Faço análise Nossa, de risco é tão lindo, cara. Porque, e tipo assim, digo acho que eu como... nunca vi, assim, do meu trabalho, no meu, né? Eu, enquanto Gil, artista. Porque quando é dos outros, eu dou a vida. Tipo assim, eu falo assim, caralho, não vai acontecer nada. É tanto que eu não aceito muito montar aparelho dos outros, que eu fico mais dodói da cabeça montando trabalho dos outros do que comigo. Porque quando é comigo, eu falo assim, sou eu. Então eu me responsabilizo por mim. Mas quando tu falou agora sobre isso, aí deu um peso na consciência de tipo assim, caralho, meu irmão. Eu não faço essa análise de risco pro meu trabalho, por exemplo, do Presses. Apesar de ser bem simples, mas é uma coisa que eu tô refletindo sobre. É porque, assim, o simples é sinistro, na real, né? É, não. A gente tem que pensar sempre no risco, né? O E simples se é der uma merda sinistro. aqui. É tipo, tem uma pessoa que chega para mim e fala, eu faço esse balanço, na barra do trapézio, eu faço essa largada e retomada, que é quando você solta, Uhum. pega lá, né? Pega um dinâmico, pega um voo, solta a barra, faz um movimento e pega ela de volta. Falo, massa, você repete quantas vezes isso sem errar? Assim, você faz umas 10 vezes sem errar, de boa? E quando a pessoa fala que não, aí eu falo, então vamos testar, porque assim, tem que testar, 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 porque como é que você vai botar isso em cena sem colchão, Domínio. né? Então, às vezes, a pessoa tem essa onda de tipo, eu não quero colchão em cena, mas ela treina com colchão. Então, assim, treino é treino, ensaio é ensaio, e ensaio é quando já está dirigido, ensaio precisa de direção, seja direção artística ou seja uma direção técnica. Então, isso para mim, sabe, Gil, é muito importante nesse lugar que você estava falando, de tipo, às vezes a gente está ali e tá para dirigir alguma coisa. Eu não sou de podar nada. Eu não Uhum. sou o podador de falar, olha, tira esse movimento, ou então vai ter que ser obrigatório o uso do colchão. Não, é o circo, né? O circo é movimento, o circo é risco. Você quer se arriscar, você vai se arriscar. Você quer fazer, você vai fazer. É. Mas vamos deixar claro o que é instalação, o que é rigger, e o que é direção técnica, e o que é risco assumido do próprio artista, né? Então, Tudo. é pode ser polêmico algumas coisas assim que eu trago, da forma que eu enxergo em mim, né? Mas eu dou um toquezinho, assim, eu falo, cara, se você não repete isso com segurança
muitas vezes, não faz isso sem chão, velho. Traga a estética do espetáculo. Então, você tinha que ter pensado nisso antes de você vir para a sala de apresentação, antes de você vir para o palco, né? Porque você está assumindo um risco que pode ser um risco que bota em risco Fatal. a tua temporada inteira, né? E a gente tá vendo cada vez mais comum ainda, né? Porque, tipo, tá acontecendo ainda acidentes com galera do circo, né? Ainda acontece, tipo, teve um que eu vi que foi uma gata que foi fazer suspensão capilar e ela queria usar o laço que a avó dela deu, e ela prendeu o cabelo dela só com esse laço, uma fitinha, Sim. que foi que a avó dela fez, e quebrou, rompeu, e ela quebrou a bacia, né? Caraca, velho. É foda, tem tipo. Então, assim, a gente tem que ver até onde a gente pode interferir, até onde não. Então, até onde a gente é contratado, até onde não, sabe? Então, Uhum. e eu vou. Se eu vejo que minha participação é como alguém que contribui artisticamente, né? Eu sempre separo um pouco isso, assim, né? Então, as pessoas que conversam comigo antes de assumir um trabalho comigo, né? Uhum. Convidam, falam, Vini, queria que você fosse rigger do meu espetáculo, eu pretendo fazer isso e isso e tal. E eu queria que você desse soluções. Aí eu falo, então você quer que eu entre como uma como alguém que está contribuindo tecnicamente ou artisticamente? Sim, eu quero isso. Beleza, vamos nessa, vamos construir isso aí junto. Né? Então, quando chega nessas dificuldades de tipo, o que vai ser executado com ou sem proteção, uma segurança mais lonja, colchão, Uhum. porque, pô, a gente sabe que a gente chega lá, eu sou artista também, então a gente treina 10 moves, 10 execuções de movimentos, e na hora do espetáculo mesmo a gente coloca 3 delas, né, os mais virtuosos. Porque você sabe, se você colocar tudo, você vai chegar no nível de exaustão que você não vai terminar o número, né? A não Uhum. ser que você assuma o risco de que você precisa de uma proteção a mais. E Total. que você precisa de uma pausa. E essa pausa pode existir. Você pode começar um número, Claro. você pode começar. Então, isso já rolou, sabe? Isso é intervenção também. Você quer botar tudo isso mesmo, irmão? Então, faz o seguinte: você vai começar o número assim, você vai fazer até aqui. Depois disso, a gente vai encontrar uma pausa cênica. Você vai fazer alguma coisa que te dá descanso para o antebraço, para sua mão, para sua pega, para sua respiração. E quando você acalmar tudo, você vai voltar para o seu aparelho e você vai continuar isso. Sabe? Então, entende, Gil? Quando a gente chega nesse lugar de intervir dessa forma, é porque a pessoa entende sua forma de trabalhar e te convida. Sim. E quando você também entende a forma do artista trabalhar e fala, beleza, ele quer fazer, ele vai fazer. Se ele fizer seguido, vai dar ruim. Mas se ele tiver uma pausa, vai dar certo. Uhum. Pode dar certo, né? Tudo é experimento, né? A gente tem que testar, testar, testar. Então eu gosto muito de ver mais esse lugar, assim, de qual é a sua relação com o seu aparelho, com o espaço e com as suas técnicas. Sim. O que você tem para dar? Tudo. Tudo, cara. Massa. E que é por esse caminho, né? Porque, tipo, é, é, eu acho que é muito potente quando a gente se encontra com pessoas que também conhecem sobre essa relação do corpo com o aparelho, porque, e aí eu não falo nem só do Riga, mas eu falo também em relação à direção, em relação à dramaturgia, porque já aconteceu também de trabalho, de fazer, estava numa formação em circo, e chamaram uma pessoa da dança para poder fazer a direção do trabalho final, né? Tipo, Uhum. um grande nome da dança da faculdade e tal, e veio. Isso é E eu comum. tinha uma sequência. E eu tinha uma sequência no trapézio que era um giro com a barra entre as pernas, né? Que eu fico em pé e eu fico girando em torno. Uhum. E eu tinha executado, eu já tinha executado umas 4, 5 vezes, assim, passado, né? Essa cena, umas 4, 5 vezes. E quando chegou na sexta, a pessoa olhou para mim e falou assim: continua, porque eu quero ver até onde tu vai. E a minha mão abrindo, né? E aí eu olhei para a pessoa e falei assim: mas meu amor,
Você Você já não subiu sabe num o que pode... trapézio? Não, eu já perguntei, você já subiu num trapézio? Porque dói. Assim, por mais que eu já esteja acostumado, tem um momento que nem eu aguento mais, que eu fico assim, tá bom, hoje já deu esse movimento, vamos para outra coisa. E a gente pode fazer outras coisas, né? Então, a falta de conhecimento também de um profissional que está ali atento para o corpo do outro, né? De tipo, se atentar que aquilo dali, conhecer, saber que existe uma corda que tem um atrito, saber que pode dar arranhões, saber que pode abrir uma mão, né? Que é muito comum. Sim, sim. E quando você fala sobre isso de dar respeito, tá, pode parar aqui, né? Você pode respirar, você pode, enfim, porque a gente tem muito essa ânsia do agora, né? Da explosão, do movimento, porque os shows do circo eu tenho que estar mostrando sempre os meus movimentos mais esplêndidos, né? Eu tenho que fazer a minha execução perfeita, eu tenho sempre que estar ali. Claro, você treina, você quer apresentar aquilo da maneira mais limpa e mais Uhum. linda possível, né? Com Mas certeza. eu fico muito refletindo sobre isso que eu Com falo, assim. certeza, Gil. E é muito legal isso que você... Porque, assim, eu já tive acompanhamento de dançarino, né? Uhum, Para me dirigir ali numa pesquisa. Mas aí o que acontece? É uma pessoa que segue muito o meu trabalho, ele conhecia, né, muito minha trajetória. Então, assim, ele sabe de onde eu posso sair, até onde eu posso chegar, e tendo uhum, sempre isso, né, de tipo, dá para seguir? Ou precisa de uma água, precisa de uma pausa, tipo, né, você tá uhum, aí subindo e descendo de uma corda, puxado, acho que, né, que você precisa. uhum. Aí real, né, tipo, a pessoa, mesmo que ela não faça, ela sabe do desgaste, né? Ela reconhece esse desgaste. E é diferente de Sim, quando uma pessoa, às vezes, não conhece um pouco esse desgaste e, tipo, fala, bora chegar no limite, né? Tipo, mas o limite é... Num aparelho aéreo, a gente sabe qual é, né? Tipo, o limite é lesão, o limite é queda, é dor. Então, que a sensação. gente tem que se explorar esse limite de outras formas, né? E por que sempre chegar no limite, né? Tipo assim, às vezes é só necessário, enfim, às vezes eu quero fazer uma coisa só com o trapézio no chão e deixar ali, aí eu vou deixar de ser um trapezista porque o meu trapézio não tá armado lá do aéreo clássico, como a gente sempre coloca, sabe? Uhum, Fico muito nesse lugar, assim, porque agora tu tá um tempo, tá aqui fazendo um teu trabalho de rigger e tá construindo corda, mas tu não tá fazendo mais tanta acrobacia, tu vai deixar de ser cordista por causa disso? Não, sabe? Então uhum, tem mil sim. possibilidades, porque teu corpo tá aí, tu tem todo um arquivo de movimentos nele, né? E que aos poucos também já dá para ir voltando, mas enfim, é muito doido essa colocação, né? Porque, enfim, a gente é corpo, né? Como dizia a minha professora de educação somática, nós estamos mais para árvores do que para postes. Eu acho isso lindo, Sim, né? Porque sim, cada árvore tem seus formatos, tem, enfim. com E isso é certeza. muito legal. Isso É. é muito legal. E, cara, deixa eu falar uma coisa. Como foi que surgiu Falei comigo. a corda corpo, assim? Como foi que Ah, veio, cara? né, como veio, né, o corpo. Cara, Apresenta pra galera que tá aqui, porque tem uma galera de Fortaleza aqui que tá assistindo, que acho que é importante legal, dizer o que é a corda corpo. massa. Então, eu, de 2012 a 2019, fui do... 2012? Caralho, nem lembro mais. De um tempo lá até 2019, eu fui do instrumento de ver, parte como rigger e depois integrante como artista, né? E aí, assim, eu saí dali com uma vontade de continuar uma pesquisa e esse lance que a gente veio falando sobre a fala, né, sobre a propriedade, a não apropriação dos objetos, eles são Sim, próprio deles e pronto, acabou, né, então, que lindo isso. falarem por eles, assim. E aí eu percebi que é isso, assim, eu fui me cordificando, sabe? Porque eu entro no meu quarto, tem corda, sabe? Tipo, eu entro em qualquer lugar que eu entrava, eu pegava minha mochila, na minha mochila tem uma corda, não sei o que tem uma corda, nananã, porque eu comecei a fazer cordas e eu comecei a pesquisar fibras cara, Tudo. se eu fizer sintética nessa fibra aqui, o que vai dar, né? Se eu
no algodão, o que vai dar e tal. E aí o corda-corpo foi virando essa coisa de tipo, eu mesmo, assim, eu meio corda. Essa imagem aqui, ó, que Sim, é linda, que essa imagem tá tudo. tipo, eu reproduzi uma coisa parecida com ela, assim, Sim. que não deu tanto certo, assim, a captura dessa imagem, né? Não deu muito certo. Aham. Mas ela vai dar ainda, então esse é o projeto, essa é a coisa. O corda-corpo é o Vini, é a minha trajetória como pesquisador, como artista, como rigger, Uhum. como alguém que pensa na segurança, como alguém que é apaixonado e encantado por corda. Então, meu aparelho era corda lisa, né? Que antes disso já foi uma corda trançada, que é aquela, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece, mas uma corda trançada é uma corda, a trama dela são tranças mesmo, ela é toda tramada assim, e aí com o tempo Uhum. ela vai virando um cabo de aço, assim, uma parada tipo bem judiadora, assim, ela é sinistra. E aí a corda torcida, também eu tive contato com uma corda muito boa, e aí eu falei, cara, eu quero uma corda dessa, velho. Eu quero fazer uma parada dessa. E falei, Dani, e aí, bora fazer uma parada? Ele falou, bora, eu tô fazendo já. E aí, quando eu vi, já tinha uma máquina de corda para torcer corda sendo feita e tá lá, né? O corda-corpo vem muito dessa pesquisa, assim, e o Daniel Lacour, ele faz muita parte disso, assim, o Uhum. corda-corpo foi pensado para ser... O corda-corpo virou o nome de um projeto quando eu tive vontade de fazer um espetáculo. Então eu falei, vou fazer um espetáculo solo, que ele não é sozinho. A técnica vai estar ali, né? Então eu vou Sim. falar mais sobre o que, como eu me relaciono com uma técnica, como uma montagem e com a própria a corda, do que montar uma estética de uma leitura de algum texto, de alguma coisa assim, sabe? Então parte mais de um improviso do dia a dia mesmo, né? Uhum. Pega um espetáculo, já cansei de fazer isso, de pegar um espetáculo pronto e o diretor falar, tem que ser assim. O trapézio é nessa posição, esse tecido é nessa posição e essa corda é nessa posição. E Uhum. aí você chegar num espaço físico e falar, olha, vai ter que inverter isso, Sim. porque o teto é nosso Deus na acrobacia aérea, né? Então é ele que fala para mim como é que vai ser, não sou eu não consigo, não dá tempo de eu criar um teto novo. Caralho. Isso é foda. Quando precisa ter um teto novo, a gente cria, desde que a gente tenha tempo para isso. Então, mas não tem uma circulação nacional, por exemplo, você vai chegar num lugar que você ensaiou seu trapézio sempre a 6 metros de altura, seu ponto de ancoragem. Então, se você faz um balanço, um giro nele, você vai ter um giro ali com um diâmetro no chão de uns 4,40 metros, por aí. Se você baixa essa altura para 4 metros a sua ancoragem, você vai reduzir Tudo. esse giro, ele vai reduzir de 4,40 metros para 3, É 3,20. muita coisa. E aí vai aumentar a velocidade do seu giro também, você vai ter que pegar mais leve, sabe? Então, Uhum. assim, o artista tem que saber adaptar, e quando o Rigger também já foi artista, e ele já pesquisou, e ele já montou ali, já montou aqui, ele sabe disso, e ele, às vezes, protege a cena, sabe? Assim, eu gosto de Uhum. fazer isso, assim, tipo, anjo da guarda, doce companhia, né? Vamos nessa. E como foi assim fazer o teu primeiro? Tu ainda lembra do teu primeiro aparelho que tu fez, Vinha? Tipo assim, para vender. Não o que tu fez para tu usar. Porque quando a Lembro, gente faz um para usar, é tranquilo. Que eu lembro o meu primeiro trapézio foi um que eu fiz. E aí o bichinho era lembro, meio torto assim, porque eu não sabia ainda as manhas, né? Mas lembro. eu nunca fiz para vender, né? Nem É, quero, que é muito eu difícil. fiz um. Eu fiz o primeiro aparelho que eu vendi foi um trapézio Aham. para uma escola chamada Castelinho do Pequeno Sábio, na Ceilândia, na periferia aqui de Brasília. E aí o engraçado desse trapézio é que eles pediram o valor, eu não sabia dar o valor do Uhum. trapézio, aí eu dei o valor, eles pediram desconto, eu dei o desconto, entreguei o trapézio, eles nunca me pagaram e eu virei professor dessa escola depois.
Gente, tão comum isso, né? Triste a realidade. Véi, foi isso, assim. Aí, tipo, o pessoal falou: olha, se um dia parar de ter aula aqui, você pode pegar o trapézio e levar, porque ele é seu, né? Tipo assim, você tá emprestando o trapézio pra gente. Então foi uma venda que não Gente, foi, não né? foi uma vez. Foi. Ah, triste. Meu Deus. Caraca, foi isso. Aí depois foi corda lisa. Fez uma corda. Depois foi corda lisa, eu peguei uma. O que que acontece? Caraca, ali anos 2000, quanto, velho? 2013, 12, 13? 2000, nossa, antes, eu acho. Não sei. Esqueci o ano, mas eu vou tentar lembrar depois, porque isso é legal contar, né? Essa história. Uhum. Eu vi um vídeo do Nacho Uric, um cara que faz corda lisa, o barcelonês sinistro, né? Que foi professor do Juan Issassa, que dá aula na Nacional agora, aula de corda e faixa. É ele, e eu tô feliz pra caramba que ele tá dando aula lá, porque ele tem uma visão de trabalho e de proteção muscular, sabe? Assim, tipo, ele quer levar o aluno no máximo do que ele pode dar, mas no máximo da proteção muscular, assim. Isso é um outro papo, né? Um papo mais para arte educador, Uhum. mas que vale super a pena um dia talvez eu convide ele para falar sobre isso, porque eu admiro demais ele. Enfim, aí eu vi essa corda dele e eu falei, caramba, que corda é aquela? Não é igual a minha, trançada, né? Era uma corda Uhum. encapada. E aí pronto, aí começou a pesquisa da corda encapada. E aí eu fiz a minha primeira. Eu peguei uma corda trançada que eu tinha, eu desfiz ela, despenteei todos os cabelos dela, assim, eu acho que eu levei, sei lá, uns 4 dias para fazer isso. Sim. E costurei uma capa, inocentemente costurei na mão, velho. 8 metros de capa, costurei na mão, Ei. ponto, tá, 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 tá. Fui virar essa capa, descobri como virar ela, foi uma pesquisa muito doida também, tipo, foi um rala, assim, foram alguns dias nessa missão, e aí eu acho que com uma semana e pouquinho eu parei essa corda lisa, que ela existe comigo até hoje, se chama Frankenstein, ela me acompanha para todos os lugares, e Frankenstein porque ela já ganhou várias camadas, várias capas, várias Sim. cores, né? Ela já teve cor de todo jeito, assim, ela já foi no barro, ela já foi banhada de sangue, ela já foi banhada de um monte de Caraca. coisa. Então, ela já teve várias capas, assim, várias coisas. E Passa- Vini, como é que é pra tu, tipo assim, como é que tu vê quando tu vê o teu trabalho com a corpas das outras pessoas, assim, neles, sabe? Porque, tipo, tu tem trapézio, pelo que eu entendo, é assim, né? Ao menos que eu vejo, tu tem trapézio pelo Brasil, assim, espalhado, né? Tu tem, não só Sim, trapézio, tu tem material, tu sim. tem, enfim, Gil, modalidades aí diversas. Como é que tu sente, assim, vendo esse teu corpo, assim, o teu trabalho rodando aí esse Brasil, né? é muito massa, Gil, porque assim, tipo, eu sei, né? Eu queria ter um dia um trapézio indestrutível. Vamos falar do trapézio. Eu queria ter Tá, um trapézio indestrutível. Eu não tenho. sim. Ele Uhum. não é fabricável ainda, porque a textura dele tem que ser agradável. Sabia? Sim. Se a textura do trapézio não tivesse que ser agradável, eu faria um trapézio que ia durar 90 anos. Mas não dura. Caralho. Mas eu consigo fazer um trapézio que dure muitos anos. Assim, se tiver um cuidado legal, ele vai durar 5, 10. Eu tenho um trapézio de 10 anos de idade. Sim. Eu usei muito ele, eu emprestei ele, fiz de tudo. E aí você falou assim, como chega, né, esse trapézio, como chega Aham. esses aparelhos? Depende da pessoa que está fazendo encomenda. Isso é muito louco, porque a pessoa fala, eu quero encomendar uma corda. Aí eu falo, beleza, essa corda, qual é a espessura que você quer ela, né? Qual é a bitola que você quer essa corda? Aí fala, não Uhum. sei, é para dar aula. Aí eu faço uma coisa intermediária. Quando a pessoa fala, minha mão não é muito pequena, eu gosto de fazer mais movimentos lentos, e minha pesquisa é mais ficar me enrolando muito nela, aí eu faço ela um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fofa, o mais macia possível, Uhum. que é para a pessoa conseguir ficar mais tempo fazendo isso, se dando dobras ali nessa corda. Porque eu sei que você ficar dando muitas dobras numa corda dura e fina, vai te doer mais, você vai ter menos tempo de pesquisa, sabe? Então, assim, vai muito da pesquisa da pessoa
E dá para saber quando é um trapézio que vai chegar para uma pessoa que fala, ah, beleza, é só mais um trapézio. E Uhum. quando a pessoa chega e fala, não, esse trapézio é a minha pesquisa, é o meu trabalho, eu vou montar um trabalho que talvez seja uma pesquisa igual ao corda-corpo para mim, tipo, Sim, sabe? sim, Então, total. eu gosto de falar sobre isso, de qual a sua relação com o seu aparelho, né? Tudo. Isso é massa. O que É, ele é para você. e é importantíssimo, né, também isso, enfim. Hum. É, galera, tem alguém querendo fazer alguma pergunta, falar, sei lá, comentar? Já Eu tenho vi aqui, tem uns comentários aqui. Eu tenho, hein? Pode falar, Matheus. Fala, Fique à Bonassi. vontade. Deixa eu acender a luz aqui, uma luz aqui de vídeo, né? Ficar melhor. Até anotei aqui, hein? Tá no escurinho, Bonassa? Não, aqui mais escuro, tá na mesa aqui. E aí, galera, beleza? Boa noite. Bom demais. Nossa, a luz Boa me noite. favoreceu. Tá parecendo que eu tô cheio de cabelo branco. Vai, vamos embora, né? Eu vou rapidinho tentar uma contribuiçãozinha rápida aqui. Fala aí, Não, Bonassa. muito legal, parabéns aí. Puta, gostou de ouvir a história aí, Vini. Muito massa. E a condição do Gil, parabéns aí, muito boa. Pode ser o mediador oficial de mesas pelo Brasil afora aí. Nossa, Gostei. Obrigado. eu fiquei honrado pra caramba com esse convite. Muito Demais, massa, né? muito massa. Ah, o Gil ele fez uma pergunta antes ali, eu acho que foi para outro caminho, que era da importância dos artistas saberem fazer a sua própria montagem, né? E eu achei muito legal, porque eu tenho uma visão e as duas respostas complementaram para eu tirar uma outra conclusão. Foi muito massa, assim, porque eu acho que não é obrigatório o artista saber. Eu já fui uma pessoa que achava que tinha que saber, porque afinal de contas é a vida dele. Mas daí o Vini falou uma coisa muito legal, que é a oportunidade de ensinar também. Você é aquela pessoa que vai ser o condutor daquele momento para ensinar. Gostei. Então, esse foi um ponto que eu até anotei aqui com as palavras para não esquecer. Assim como você também, eu também anotei o codificando aqui, o codificado. Adorei essa terminologia, muito bom. E Não, o minha Vini pergunta. jogou umas pedradas aqui, que eu fiquei também só anotando aqui sobre Não, várias muito coisas. O massa. Teto é o nosso Deus. Eu fiquei assim, caralho, eu já vou depois conversar aqui com ele pra gente pensar projetos junto e aí ficar assim, caralho, vamos pensar Não, sobre e em isso. cima. E é isso, né? A realidade, acho que aqui de muita gente se parece, né? A gente vem das artes e se torna um rigger, às vezes, por necessidade ou por prazer, né? A minha também, minha carreira de técnico sempre foi paralela, sempre foi junta ao artístico, né? E aí, uma dúvida que eu tenho, quando você falou até do codificando, quando entrou um pouco na corda-corpo, eu queria fazer essa pergunta para você, Vini, em relação à criação dos aparelhos. Quando a gente vai montar, né? A gente vai montar, muitas vezes é exigido uma certificação desses equipamentos, né? Então, se a gente às vezes consegue colocar dentro da RT junto com aquele engenheiro, às vezes tem um lugar que é um pouquinho mais complexo, mas raramente é difícil não acontecer, mas às vezes é mais burocrático e menos burocrático. Eu queria saber de você, dos seus aparelhos, se já pediram isso para você, se você tem ideia do custo disso, porque mas seria demais a gente ter um equipamento da qualidade do que você faz, né? Que esse trabalho manual, artesanal, mas de alto nível, certificado para quando exigisse, ou um caminho para essa certificação. Não que seja o necessário, né? Não sou dessa linha. Ai, tem que ter o certificado, né? Porque até a gente trabalha com outra coisa. Mas, enfim, queria que você falasse um pouco disso, sobre o aparelho. Eu fiquei com essa curiosidade. Massa. Esse é um tema muito massa. Inclusive, eu acho. O que acontece? O Gil, eu vou só dar uma introduçãozinha, tá? O Gil, ele fez uma apresentação com um trapézio que eu fiz para ele, Bonassa. E aí eu vi num stories, assim, aleatório, eu tava vendo os stories, aí eu vi lá, tipo, ele agradecendo. Ah, obrigado, corda-corpo, Vini Martins e tal. Eu falei, caralho, o cara me mencionou lá no Ceará, lá em Fortaleza. Ele agradeceu o construtor do equipamento que ele fez o trapézio. Eu falei, caralho. Aí eu chamei ele para conversar, bater um papo, e aí a gente falou um pouco sobre isso, sobre certificação. E é um sonho, Matheus, é um sonho meu ter certificação dos meus equipamentos, dos meus aparelhos. E eu digo para você que isso é uma coisa que está pelos caminhos, pelas pessoas que eu conversei e tal, isso pareceu uma coisa um pouco distante para mim, por questão valor-produção.
sabe? O tamanho da produção não pagaria o investimento disso aqui do Brasil, mas talvez seja factível eu conseguir essa certificação fora daqui, internacional, sabe? Na Europa. E aí lá eu consigo, até com o apoio da FEDEC e tal, eles me apoiando nessa história, porque eles querem, é bom para o circo como um todo, é bom que tenha aparelhos certificados e tal. Então, assim, esses dias, que foi a segunda vez, eu mandei um aparelho meu para um circo tradicional, e aí eles perguntaram que alma é essa? Aí eu falei, olha, isso é uma fibra chamada Dinema, esse é o Dynalite, SK78, registrado pela Kuzan Trestec, papapá, e mandei para eles a ficha técnica, era um Dinema, um Dynalite de 6 milímetros, né, que tem uma ruptura ali de 40 Dan, né, então quase 40 kilonewtons ali de ruptura para trabalho. E aí eles disseram, eu vou arrancar esse treco, essa cordinha de dentro desse aparelho e vou botar um cabo de aço. Eita, Silêncio. né? Não conhecer o equipamento, né? O material, né? Isso é muito. Cara, eu mandei, sabe? Então, assim, Matheus, aí você falou assim, o que que você faz quando pedem? É tipo isso. Eu mando tudo que eu posso. Então, assim, eu tenho um engenheiro mecânico que me ajuda nessa história e ele fala assim, Vini, eu aprovo aqui essas paradas, nananana. A gente calcula as cargas, mesmo que algumas não tenha tido ensaio nosso, Tem um dinâmico, cálculo. mas tem alguns ensaios de cálculo que a gente bota Uhum. para jogo, assim. Então, a gente joga a carga. Eu jogo lá embaixo, sacou? Tipo assim, o coeficiente quando é 6, eu jogo para 10. Uhum. Sabe? Então, assim, é quase inusável o negócio. Fala, nossa, se eu jogar tanto assim, não dá nem para usar. Mas eu jogo, sabe? Para ter essa segurança. E aí eu sempre pergunto e recomendo. Falo, olha, esse trapézio é para você ou é para quem mais? Ah, não, esse trapézio é pro Bonassa portar o Gil. Falo, beleza, vocês dois juntos pesam tanto, tal, papapá, beleza, tananana, seu trapézio tem que ser assim. Aí você fala, pô, mas o meu trapézio vai ficar muito pesado para viajar. Eu falo, vai, seu trapézio vai ficar muito pesado. Se for para ser meu trapézio, desculpa, mas ele vai ter que ter essas características. Se ele Uhum. for um trapézio mais leve, talvez eu trabalhe com um material que não vai suportar essa carga, sabe? E por um tempo sempre suporta, a gente sabe, né? Tipo, qualquer solda de portão suporta um tempo até ela falhar. Qualquer solda numa barra de trapézio pode vir a falhar, né? Então, assim, tem um trapézio para o seu uso, um trapézio para uma escola, ele tem que ser talvez um pouco menos estético e um pouco mais robusto para aguentar ali uma vida. E um trapézio artístico, ele, ele é um trapézio mais artístico mesmo. Então, assim, você usa botinha de couro, você faz caídas pro pé, você faz dinâmico pra caramba. O que que você faz? Como você precisa desse aparelho? Como você precisa desse trapézio, dessa corda? Saca? Tipo, então assim, tem uma capa de corda, Bonassa, que eu gostava muito dela. Gostava muito mesmo, foi a primeira, né? A primeira lona que eu usei para fazer capa de corda. Só que quando eu comecei a vender corda, era essa capa que eu tinha na mão. E aí eu vendia e passava 2 meses, pau, pô, Vini, rompeu. Eu falo, caralho, a minha não rompe. O que que você tá fazendo na corda? Aí eu via qual era a movimentação, eu falo, não, me mostra, abre aí, tipo, filma, sei lá, vamos fazer pelo Skype. Na época era tipo Skype, sacou? Deixa eu ver o que que você faz. Aí eu, entendi, velho. Pô, então essa capa não é resistente para esse tipo de movimento. E para esse tipo de figurino. Saca? Então a tração da roupa que usava para treinar com a capa da corda não era compatível, então o treco rasgava. E agora, o que acontece? A capa de corda que eu cheguei, não, para mim não é tão gostosa, tão saborosa quanto Quanto aquela a outra. outra primeirona, mas ela é resistente, velho. Ela tipo, ela
ela é Não, resistente. e é isso, vai entrar naquela questão que você falou do custo, né? Então, hoje ainda não é viável fazer um teste para ter a certificação, assim como você já tem o custo para testar esses materiais, né? O Então, teste você para está fazer chegando em certificação, algo tão bom e positivo, tipo, bacana, assim. o É teste para até uma pesquisa, né? conseguir, Quanto tempo aí pesquisando isso? o teste para conseguir a certificação até é possível. Ele existe e é possível fazer. O difícil é conseguir a rotulação, saca? Você sabe a diferença de um meion de 10 milímetros com a inscrição gravada e sem a inscrição gravada? Tipo assim, a liga é a mesma, Bonassa. Uhum. A liga é a mesma. Tipo assim, o mesmo meion que chega lá da Europa, o mesmo meion que chega da China, a liga de aço é a mesma. Ela tá ali qualificada, ela é a mesma. Um tem inscrição e o outro não. Os dois são tão seguros um quanto o outro. Eu opto por usar nos meus aparelhos com inscrição. Eles são mais valorosos, são mais caros. Porque se um dia alguém Traz a abrir, garantia de uso. fizer a autópsia do meu trapézio, do minha corda, do que for, vai estar lá uma inscrição de certificação, que é o mínimo que eu posso fazer hoje, sabe? Mas a inscrição, ela encarece bastante. Então, esse mesmo meion de 10 milímetros que você encontra ali por R$ 38, você vai encontrar ele por 110 por ter inscrição. É doido, né? Mas, Vini, só pegando aqui o gancho do que o Bonassi falou, Por a favor. Paty comentou aqui no chat, ela botou aqui, por conta da internet, não consigo abrir o áudio. Mas gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre a reforma de aparelhos, se você costuma fazer, pegando esse gancho. Massa. Vamos lá. Alguns eu faço, outros não. Vamos lá. Para eu reformar um aparelho, eu pergunto qual é o histórico dele, né? Qual é a idade desse aparelho? Então, que ano que ele foi comprado ou feito, né? Tipo, por você mesmo. Então, que ano que isso foi feito? Qual é o estado atual dele? Então, você tem que me mandar a imagem dele. E aí eu te falo assim, quem foi o fabricante? E aí eu digo, eu posso ou não reformar esse aparelho. Tipo, esse aparelho vale a pena ou não ser reformado. Porque um trapézio, muitas vezes você vai aproveitar, se foi um rompimento de alma, tem que trocar as duas. Se rompeu a alma e foi utilizado por mais algum tempo, até ser descoberto que a alma foi... Às vezes a alma rompe e ele continua na mesma equalização. Aí depois ele vai ficando torto, 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 aí você fala, nossa, aí teve um alongamento do corpo, de maciez, que pode ser algodão, pode ser uma outra fibra, um tecido. Então, teve esse alongamento, ele já não funciona mais. Então, a corda e a alma, tchau. Aí sobra o quê? Sobra só a barra. Aí você vai identificar a barra, aí você olha a barra e fala, beleza, essa barra foi feita de tal forma, nananana, não vale a pena reutilizar. Então, eu acabo fazendo um equipamento novo. Eu gosto, é aquela história, né? Tipo assim, eu não troco as capas da minha corda, por exemplo, quando elas rompem. Eu troco a capa das minhas cordas quando eu quero. Tipo, quando eu sinto assim, eu falo, eu quero uma capa. Vocês vão ver, ó, quem acompanha aqui, acompanha o corda-corpo, vocês vão ver a cor da próxima capa da minha corda, tá? Então, assim, eu quero mudar a cor dela, só isso. São lindas, Então, eu cara. vou mudar a cor e vou fazer dessa cor específica, que eu vou lançar lá no corda-corpo, e é isso, tipo, porque eu tô afim, sabe? Então, aí, mais uma corda, por exemplo, rompeu a capa da corda. Beleza, eu cobro um valor e eu refaço essa capa da corda. Eu refaço. Reencapamento de corda é ok, assim, é uma coisa que é muito simples de fazer e isso eu refaço. Agora, a ruptura de alma de trapézio, aí é tipo, geralmente já condeno tudo e faz tudo com material novo, sabe? Uhum, uhum. Lira. Se uma lira quebra, já tem algum nível de corrosão, né? Ela tem algum nível de ovalamento, então ela já deve ter ovalado um pouco, sabe? Então talvez não valha a pena também, melhor uma nova logo, pau. Deixa eu Total. ver. Acho que para reforma mesmo é mais corda lisa, assim. Faixa, Faixa também já vai? a faixa, o que acontece com ela?
Depois eu pego. Mas assim, a faixa, com o tempo, ela tem 50 milímetros. Vamos pegar uma de 50 milímetros, que eu faço umas mais finas também, dependendo do que a pessoa está pesquisando. Aí tá, 50 milímetros. Com o uso, o material interno dela, a cinta interna, vai alongando um pouco e ela vai afinando, afinando, afinando lateralmente. Então ela sai de 50 Uhum. milímetros e vai para 40. Então, se você for reencapar ela, também não vale a pena. Porque Sim. você vai costurar em cima de um material engiado. Então, aqui, ó, uma faixa pessoal minha. Aí tá com minha faixa. Aí, quando você for refazer ela, ela vai ter esticado tanto que ela vai ter feito isso, assim, ó. Ela vai, Sim. sabe? Ela vai perder massa, assim. Ela vai Aham. ficar esmilinguida. Então, já não vale a Sim. pena também. É melhor que seja uma nova, até porque as terminações dela já tomaram bastante porrada. Sim. Outra coisa também que foi pesquisando muito para saber, tipo, uma faixa, por exemplo, qual o tamanho máximo que eu faço? 3 metros. Um trapézio, 3 metros. Por quê? Porque eu sei que a faixa de alongamento, a pressão de alongamento dela, vai ser mais exigente lá embaixo. Então, assim, o coeficiente de força vai aumentar com esse alongamento. Então, uma faixa, uma corda de um trapézio com 4, 5 metros de altura, vai exigir demais do trabalho da alma, sabe? Então eu não Uhum. faço, porque vai suportar por um bom tempo, mas eu gosto que meu aparelho seja confiável sempre. Ah, isso é incrível, cara. Sou teu fã, tu sabe, né? Ei, mas, galera, eu acho que é isso. Então, A assim, gente. aí só para falar mais uma coisa, eu Ah, faço todo tipo de equipamento, na verdade, do jeito que você quiser, desde que a gente tenha um combinado de que ele foi feito para você pesquisar do jeito que você pediu. uhum. Sabe? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade, um jogo de responsabilidade, assim, tipo, eu quero esse equipamento, Vini, eu posso usar ele ancorado, eu posso reduzir ele? Não, você não pode Uhum. reduzir ele. Se você reduzir ele, você vai diminuir a vida útil. Mas eu quero um aparelho que seja reduzível já. Então, beleza, Sim, faz, mas esse aparelho é teu, só seu. Ele não é uma coisa que todos vão poder usar, porque pode ter um risco aí, sacou? sim, total. Massa. Isso é até legal também de tu falar, porque, enfim, tem corpos diversos, né? Uhum. Nesse círculo e tal. É a Isabela Velasco, quer falar? Pode falar, Isa. Oi, boa noite. Não, eu queria Boa só noite. agradecer. Desculpa ter ficado de câmera desligada. Eu cheguei. Enfim, tem dias, né, que são desse jeito. Mas eu achei muito massa o Extrema e ter esse momento formativo também. Eu nem faço trapézio, nem faço aéreos ainda, mas quero muito. Só que eu não consigo começar agora, mas quando eu vi que ia ter um momento de conversa sobre, eu pensei, pronto, vou começar assim. Por que não, né? Começar ouvindo dois profissionais falarem sobre, né? Sobre o processo artesanal e de segurança, né? Da coisa que é, enfim, tão importante quanto você pensar, nossa, as habilidades que eu quero fazer. Tá, isso é um pedaço muito pequeno, né? E todo o trabalho que vem antes, todo o trabalho por trás, todo. Enfim, eu achei muito legal conhecer. Eu admiro muito o trabalho do Gil, eu estava lá na Varieté, da Vila das Artes, achei lindo. E legal Tu viu saber. o trapézio do Vini. Eu apresentei com o trapézio Pronto, dele, né? exato, eu vi o trabalho de vocês dois. Enfim, eu achei muito legal e me deu um gás para me jogar nisso, que é um sonho, né? Então é muito legal ver a história aí de vocês fazendo acontecer. A Fortaleza tá bombando aí no circo, isso me deixa super feliz. Mas é isso, só para agradecer mesmo. Arrasou demais, Isa. Obrigado. Vini, eu também quero te agradecer, cara. Agradecer por esse momento que tu topou, né? Tipo, a gente combinou bem em cima, porque depois que eu tive aquele papo contigo, que a gente te ligou e começou a conversar sobre a vida, eu falei, caralho, cara, o Vini é muito massa. Acho que a galera tem mais que ouvir ele, tem que conhecer o trabalho dele, né? Que é tão legal, tão importante. Quero agradecer
também a Tempo Aberto, né? Com a Bruna Pessoa. E acho que a Camila comentou alguma coisa aqui. Vinícius pesquisa sobre segurança em aéreas há anos. Podem confiar que nem o céu é o limite. Olha que lindo. Arrasou, Camila. Nossa, Arrasou. essa moça aí, ela mora em Teresina hoje. E ela nasceu do mesmo pai, da mesma mãe que eu, velho. Ah, tua irmã. É, Que tudo, cara. Tudo. ela é uma linda, ela já foi minha aluna. Ai, que massa, cara. Já tentei dar aula para minhas irmãs, mas não deu certo, não, porque elas riam muito e elas bagunçavam muito. Que bom que você Então, tá tá mais aqui, que mano. certo. Obrigado. Tá certíssimo. Agradecer a Tempo Aberto, né, com a Bruna Pessoa, que tá puxando aí. Vini, deixa teus arroba pra galera seguir, tanto enfim, os Instagrams aí, coloca aí, fala aí pra galera. Tá. Eu não sei o meu pessoal, velho. Acho que Mas, é Vini galera, segue Corda, o Corda alguma coisa assim. Corpo, @Corda Corpo, porque o pessoal tá lá, facinho. Tudo. Geralmente o que eu falo em um, eu falo no outro, o que eu falo no outro, eu falo em um. E Isso. assim, é isso. Eu queria agradecer demais, velho, esse convite. Eu Tudo. queria agradecer a presença de todos vocês aí, Tuel, Júlia, não sei quem mais aqui, Colapso, Bonassa, com certeza, pô, Bonassa, obrigado demais, velho. Obrigado por continuar o tema da conversa, assim, eu gostei demais disso, acho que a gente podia fazer mais, assim, não só por projetos, sabe, mas fazer esse intercâmbio de aleatório mesmo, assim, cara, de ouvir a história um pouco, ouvir, sabe, essas partilhas são boas, e saber que agora vocês sabem, tipo, quem não sabia, né, como é que um aparelho meu é construído, de qual é o acesso, eu sou super acessível, se você quiser ligar para mim e falar assim, olha, eu queria fazer um trapézio de madeira, bora, vamos estudar essa parada, vamos fazer, sabe, tipo, então, é uma pesquisa, tudo é pesquisa, sabe, tudo é Tudo é pesquisa, a gente sempre pesquisa. encontra uma forma de deixar E eu uma acho que coisa tudo é diálogo, né, Vini? Tudo é segura. diálogo, tudo é troca. Então, tipo assim, a gente está aberto à troca, está aberto a diálogo, a gente está aberto a conhecimento e está aberto a possibilidades, né? Com o corpo, com a corpa, Sim, sim. enfim, diversas, né? Eu acho que isso que é bonito, assim, porque, galera, quando eu cheguei pro Vini para falar sobre o trapézio, eu falei assim, Vini, eu quero um trapézio cru. O meu trabalho eu tô falando sobre coisas cruas. E aí a gente foi exatamente isso. Nem conhecia o Vini direito, mas já vinha tietando há muito tempo que eu falava, eu quero trapézio desse cara, eu quero trapézio desse cara. E aí, do nada, eu conversei, a gente foi se falando e foi dando certo e deu, né? E é isso, cara. Muito obrigado. Aí, galera, segue também a Tempo Aberto, tá? Que é @Tempo Aberto. Lá também vai ter mais novidades, né? Porque essa é a primeira edição do Festival Extrema, que foi de um edital da Secutifor para áreas técnicas. Deixa eu só ver aqui a data de novo, que agora, só para mim não esquecer. Dia 4 de maio, vai ter uma conversa com a Adele Constantini sobre dramaturgia aérea. A Adele é uma artista do Rio de Janeiro, que é uma gata, uma bruxona. Ela é muito bruxa, gente, ela é muito bruxa. E ela constrói a partir da dança vertical, ela já trabalhou em alguns circos pelo mundo afora, e foi minha professora também aqui no Ceará, que ela já veio, ela é muito foda. E vai ter um papo muito legal também aqui, vai estar lá no Tempo Aberto, no Instagram a gente vai divulgar também a data. E é isso, galera, muito obrigado. Quem quiser me seguir também é Gilvisticamente, tá? Lá estou só postando coisa de trapézio. Lindo, E lindo. no mais é isso, tá bom? Matheus, Gil e Matheus, só porque vocês gostam de frases, eu vou deixar mais uma para vocês aí. Deixa, que tu tá Que é arrasando assim, aqui. Já tipo, tem uma anotada aqui pro nosso projeto, vai. como eu falo, né? Eu gosto muito de falar que meu trapézio não. Pô, o Gil fala tanto trapézio que eu tô falando só trapézio, né? Meus aparelhos, eles são feitos, né? De artista para artista. Eu só fabrico aquilo que eu já pesquisei um pouco na minha vida. Uhum. Mesmo que tenha passado um ano só ali pesquisando aquele aparelho, eu só fabrico o que eu pesquiso. Então, tem gente que fala, você fabrica tal aparelho. Eu falo, não, esse não, porque eu nunca estive nele. Eu nunca tive intimidade. Então, eu não faço. Eu faço aquilo que eu conheço, porque, enfim, é isso. É minha onda. Para eu fazer com carinho, com amor. E a parada a prática
sem teoria é perigosa, É. mas a teoria sem prática é enganosa. Tal. Se liga. Tamo E junto, aí, gente. toma, querido. Vocês são demais por estar aqui. Obrigadão mesmo. Valeu. Eu que Parabéns, agradeço, gente. gente. Valeu. Vou vir no Cheiro, da dele que ela é galera. foda. Vou vir dela também. Ai, massa, Matheus. Massa, Chega, chega. bora. Quero ver Dá-lhe também. cerca, obrigado. O Okun também falou que quer teu trapézio, quer teu aparelho, eu também só tô falando trapézio. O Okun falou que quer teu aparelho, o Tuel também. Aí, ó, vamos no futuro aí, galera. Vai dar bom. Vamos embora. Cheiro, gente. Até mais. Valeu. Ele é lindo!